nos estúdios do JC Eleições, que recebe os principais nomes da disputa para o governo do estado nas eleições 2022. Já recebemos aqui o candidato pelo Partido dos Trabalhadores, Eumano Freitas, o candidato pelo União Brasil, Capitão Wagner, e hoje aqui o candidato pelo PDT, Roberto Cláudio. Muito boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Alexandre, é um prazer estar aqui com você. A nossa entrevista terá 10 minutos de duração, contados a partir de agora. Roberto, começar falando de um tema que aflige toda a população do estado do Ceará. Antes era um problema mais urbano, mas que hoje já se espalhou para todas as cidades, independentemente do tamanho, que é a segurança pública. Qual o seu plano para resolver ou pelo menos amenizar a questão da problemática da segurança pública aqui no Ceará? Primeiro, Alexandre, enfrentar frontalmente o poder territorial das facções. Hoje, praticamente toda natureza de crime deriva direta ou indiretamente da força que as facções têm aqui no estado. Claro, é uma coisa nacional do Brasil inteiro, mas é um problema nosso também e precisa ser respondido com prioridade e contundência. A primeira coisa é trazer para mim, do mesmo jeito que eu resolvi o problema do trânsito, da mobilidade urbana em Fortaleza, semanalmente acompanhando números, semanalmente acompanhando e aperfeiçoando ações, modificando o rumo do que não estava dando certo, ao mesmo tempo ampliando boas experiências e ao final de 8 anos viramos referência para a mobilidade urbana, inclusive reduzindo mortes no trânsito. É da mesma maneira que eu quero enfrentar com minha atitude pessoal do gabinete do governador o problema das facções. Entender isso como algo a ser priorizado, administrado semanalmente por mim e pelo meu gabinete. Uma segunda coisa é que não é preciso reinventar a roda. A gente venceu o analfabetismo infantil, a gente venceu a mortalidade infantil fazendo feijão com arroz, mas fazendo o básico com prioridade, com atenção, com olho crítico, corrigindo, modificando, aprimorando o tempo inteiro. E é isso que vamos fazer na segurança. Introduzir tecnologia nova, softwares de inteligência, câmeras, aplicativos de leitura facial, tudo isso é muito importante e vamos fazer. Trazer o que há de mais moderno do mundo para cá. Mas o mais importante mesmo é a gente, por exemplo, interiorizar a nossa capacidade de investigação do crime organizado. A gente só tem hoje uma DRACO, uma delegacia para o Ceará inteiro para combater as facções. Eu quero transformar isso num departamento e ter 14 DRACOs nas regiões do estado do Ceará. Enfrentar por igual no Ceará inteiro o crime organizado e as facções. Isso vai dar mais poder de investigação e vai aliviar também o trabalho de ostensividade da Polícia Militar. É preciso também a gente trabalhar em parceria com os municípios. Uma guarda municipal como a daqui de Fortaleza, treinada pela Polícia Federal como é, armada, é capaz de resolver um bocado de coisa que toma tempo e energia da Polícia Militar. Hoje, 80% dos chamados do CIOPS são por perturbação do sossego. Se a gente der mais poder, mais capacidade às guardas municipais do interior do estado do Ceará, vai sobrar mais tempo, energia e foco para a Polícia Militar agir naquilo que interessa, que é combater as facções, para dar aqui alguns exemplos de como eu quero enfrentar isso como uma grande prioridade do governo, enfrentar o poder territorial das facções. Na área da saúde pública, a gente teve um avanço considerável nos últimos anos com a descentralização da saúde, que durante muito tempo só existia basicamente em Fortaleza. Como o senhor pretende avançar para que a população tenha mais acesso, principalmente depois, né, desse período pandêmico que nós ainda estamos, mas podemos dizer que já passamos, que existe aí um passivo de muitas cirurgias e muitos problemas de saúde que vão vir a estourar nos próximos anos? A pandemia, né, Alexandre, agravou que já era um problema. Filas de exames, filas de consultas, filas de cirurgias. Quantas pessoas não aguardam 2, 3 anos para uma ressonância, para uma endoscopia? Quantos homens não estão sondados em virtude de um câncer ou um tumor benigno de próstata e por isso mesmo têm infecções urinárias recorrentes, desenvolvem insuficiência renal, ou mulheres que têm miomas sangrando com cólicas, que esperam também 2, 3 anos para uma cirurgia. A pandemia agravou esse cenário porque a gente só tratou na pandemia aquilo que era urgência e não aquilo que era eletivo. Então a primeira ação nossa, que será de imediato prazo, curto prazo, é mobilizar todos os hospitais públicos, rede conveniada, profissionais, para poder responder no primeiro ano a redução dessas filas das cirurgias marcadas, eletivas, dos exames das consultas. Uma segunda ação é regionalizar a saúde. Hoje, como você disse, temos hospitais regionais, policlínicas regionais, mas é preciso que cada uma das 5 regiões do Ceará tenha uma autossuficiência. Hoje, quase todo mundo, ao final, precisa de Fortaleza.
Isso é ruim para quem anda 500, 600 quilômetros para ser atendido e também acaba tirando a possibilidade de quem é de Fortaleza e da região metropolitana também ser atendido com maior frequência, né, com maior prontidão. Então a ideia é que cada uma dessas 5 regiões do estado tenha uma autonomia e autossuficiência. Isso se faz integrando desde a atenção primária, passando pelos hospitais de pequeno porte, os hospitais polo e os hospitais regionais, integrando e complementando, ao invés de um estar fazendo a mesma coisa do outro, eles se integrando e, ao mesmo tempo, incluindo serviços novos, como hemodiálise, como tratamento do câncer, como assistência às doenças cardiovasculares, em cada uma dessas 5 regiões. Fazendo isso, dotando os hospitais regionais de mais capacidade, integrando melhor os hospitais com esse restante da rede, a gente vai poder conseguir ter 5 áreas do estado atendendo mais perto do cidadão, sem que o cidadão precise muitas vezes andar 300 quilômetros de ida e de volta para fazer, por exemplo, hemodiálise aqui em Fortaleza. Então essa é a ideia de construção de um plano que regionalize, interiorize e dê autonomia e assistência de cada uma das 5 macro-regiões de saúde do estado do Ceará. É possível regionalizar também o desenvolvimento econômico do estado, já que a gente tem hoje um desenvolvimento econômico muito forte em Fortaleza, região metropolitana, litoral, também no lado do Cariri também tem um desenvolvimento muito forte, mas ainda tem muitas cidades do interior do estado que acaba gerando aí um abismo econômico aí entre algumas cidades. É possível também regionalizar esse desenvolvimento? Mais do que possível, Alexandre, é necessário. Não adianta um plano único de desenvolvimento para o Ceará com tantas diversidades e diferenças do meio ambiente, da natureza, da presença ou ausência de mais ou menos água, eletricidade, rodovias, ferrovias, presença de vocações diferentes, de solo mais ou menos produtivo, presença eventual de uma ou outra indústria que pode ser polo de outras indústrias. Cada região tem a sua realidade ambiental, tem os seus potenciais de infraestrutura e as suas vocações muito próprias. O trabalho da gente para a economia do Ceará crescer por inteiro é regionalizar a economia. Tem regiões em que o fortalecimento do agronegócio é a saída, em outras é a pecuária leiteira, de alta tecnologia, sofisticada, com assistência técnica. Em outras regiões são as energias alternativas. No litoral é o turismo sustentável dos ventos. Em outras regiões é você agregar valor a uma indústria que já está presente, mas que pode ser ampliada ou diversificada. E em muitos casos é produzir vocações novas. Por exemplo, a mina de Tataia, em Santa Quitéria, pode fazer do Ceará um novo polo de indústria de fertilizantes e o calcário lá presente um novo polo de indústria de cimento. Para dar algum exemplo, o que é pescado em Itarema, no litoral oeste, pode dar oportunidade para se criar uma grande indústria de beneficiamento da pesca aqui no estado do Ceará. Os minérios que são explorados, o granito cearense, pode dar vazão a nova indústria de beneficiamento desses minérios. Então há muito potencial e não adianta a gente querer uma fórmula só para um estado tão distinto de oportunidade. Mas o principal é produzir crescimento como uma grande obsessão, gerar emprego e renda e oportunidade para a nossa gente. São 805, não é mole, 805 mil irmãos e irmãs cearenses que estão desocupados ou desalentados. A nossa obsessão vai ser essa, gerar oportunidade de emprego e renda para essa gente cearense que está precisando. Além disso, a gente produzir crescimento com menos desigualdade. A gente tem hoje 64% da renda concentrada na região metropolitana, que tem 42% da população. É tornar a região metropolitana cada vez mais rica, cada vez com mais oportunidade, mas também ter um olho de prioridade para essas regiões que têm tantas oportunidades e tanto potencial para crescer. Promover crescimento, geração de emprego e renda e redução de desigualdades será a grande obsessão do projeto econômico que queremos apresentar ao estado do Ceará. Para finalizar, qual a sua relação atual com o ex-governador Camilo Santana e com Isolda? Houve realmente esse racha? Porque existe gente dizendo que não tem racha nenhum, na verdade. Na verdade, há uma diferença política. Eu não trago as minhas relações pessoais para os meus posicionamentos políticos. Nunca fiz política com fígado, não sou movido à raiva, esqueço muito rapidamente das minhas angústias, das minhas chateações, porque o que me move é a paixão. E eu estou apaixonado, dedicado a servir ao Ceará, a fazer para o Ceará o que eu pude fazer por Fortaleza. Eu quero escrever um capítulo importante da história desse estado vencedor, vitorioso, de gente trabalhadora e resiliente. Quero promover a união da nossa gente. Quero poder trabalhar com as universidades, com os empresários, com os trabalhadores, com os movimentos sociais e fazer um governo que
fortaleça o que está bom, corrija o que está mal, mas fundamentalmente seja moderno, ousado, inovador e conectado com os problemas da nossa gente hoje. Quais sejam os mais importantes nesse momento? Emprego, segurança e saúde. Traremos mais do que críticas e propostas e soluções efetivas para resolver as angústias e também realizar os sonhos da gente cearense. Obrigado, então. Nós conversamos, então, com o candidato pelo PDT, Roberto Cláudio, aqui no JC Eleições. Na próxima semana, mais uma rodada de entrevistas, dessa vez com os candidatos ao Senado pelo estado do Ceará. Muito obrigado. Ex-prefeito Roberto Cláudio, candidato pelo PDT. Muito obrigado. Prazer estar aqui. Voltamos com